que você lia na prisão? Olha, é incrível, eu nunca tinha lido nada, né? Aí então eu estava na cela forte da penitenciária por causa desses crimes, né? Já O que é cela há forte? 6 meses. Era uma cela Solitária? fechada, isso, solitária, com uma chapa de aço na janela, com furinho só para entrar o ar, uma porta de ferro, isolado, e assim só o guichê ali que o guarda abria para pôr a comida e o olho para o guarda olhar a gente. E ali isolado, não podia ter nem Bíblia, não podia fumar, não podia nada. Tinha que ficar ali sozinho o dia inteiro, sem conversar com ninguém, né? Como é que a sua cabeça ficou nesses dias? Enlouquecida, desesperada, por conta de que eu era um moleque acostumado a movimento, baile, mulher, arma, velocidade, loucuras e tal, e de repente os caras me plantam ali naquela cela, sozinho, isolado. Como é que você foi se educando para isso? Não me eduquei, eu fui vivendo. Eu fui vivendo aquela coisa e me desesperando e tentando sobreviver àquela situação. Até que aparece um cara. Pelo encanamento da privada, eu descobri que a gente tirando a água da privada, eu podia conversar com o cara que estava na cela forte, que morava lá em frente na mesma galeria. Então ele tirava a água da privada, eu tirava aqui, então pelo encanamento nós conversávamos, de noite. Né, porque apagava a luz, né, aí o guarda passava a contagem, apagava a luz, aí a gente ligava o telefone, nosso nauseabundo telefone, né, e ali ficava conversando. Acendia a luz para a contagem, nós fingia que está dormindo, aí o guarda passava, aí a gente abria de novo, e aí conversava ali. E esse cara chamava-se Henrique Moreno, um cara que assim, uma das pessoas mais importantes da minha vida foi um presidiário, esse cara aí. O que ele está fazendo hoje? Está morto. Por quê? Tirou 30 anos, saiu, a polícia matou. E aí, esse cara... Teve alguma razão de matarem? Ladrão, né? Continuou. Continuou. E aí, esse cara, o Henrique, na cela, ele começou a me falar de livro. Ele já estava preso há uns 5, 6 anos e tinha uma outra cabeça. Era poeta, gostava de poesia, de palavras e tal. Eu nunca tinha lido um livro da minha vida. Eu, detestava aquela porcaria, negócio de livro. Para mim, livro é porcaria. Mas eu não tinha com quem conversar, era só com ele. E aí ele começou a me contar histórias de livro. O primeiro livro que ele me contou foi um livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Né? Victor Hugo. Isso. Eu aprendi a ler francês, mas não sei falar, porque ninguém me ensinou. Então, ele contou em capítulos, porque quando apagava a lua, parava, né? É um livraço assim, né? Claro. E aí ele foi contando, Jean Valjean e tal, lembro até hoje. Você não assistiu a peça Os Miseráveis que passou no teatro em São Paulo? Eu pouco fui em teatro e pouco vou em teatro, porque não tenho nem grana e nem cultura para isso. Não, entendeu? mas quando você leu Os Miseráveis, passou Os Miseráveis, era eu vi, eu estava louco para ir, não acabei não indo. Bom, mas continua. eu tenho que ir, numa próxima. Aí o Moreno... Aí o Henrique, ele começou a me contar esse livro. E foram 2 semanas, né, essa novela, né? E aí eu gostei muito da história, tanto que quando eu fui ler o livro se mostrou chato pra caramba, que é romântica, aquela coisa, né? Chata pra caramba. Então, mas me interessou. E aí quando eu saí do castigo, esse cara me mandou 2 pilhas de livro desse tamanho, assim. E 2 coisas mais importantes que os livros. A lista dos livros da biblioteca, e tinha uma biblioteca extensa na penitenciária do Estado, que ele gostava e que ele achava mais interessante que eu lisse. Quem decidia você sair da cela forte? A gente é condenado a um conselho disciplinar que condena, né? Eu fiquei 1 ano na cela forte. E aí, quando eu saí, ainda fiquei 6 meses na mão da psiquiatria, que eles achavam que eu era maluco, porque naquele tempo matou na cadeia. Você ficou 1 ano seguido? Seguido, numa cela forte. E aí, quando saí, fiquei 6 meses na mão da psiquiatria, mas em cela comum, mas sem poder sair. E foi aí que eu comecei a ler. Mas ele me mandou uma coisa mais importante do que os livros. Mandou o rascunho de uma carta para minha mãe. Eu não sabia escrever direito. Eu não conseguia me comunicar com a minha mãe. E esse cara fez o rascunho da carta. Eu passei a limpo na minha letra, porque minha mãe conhecia a minha letra. Eu escrevia muito mal. E foi assim que eu comecei a me comunicar com a minha mãe. Aí minha mãe me mandava a carta, eu dava para ele, fazia o rascunho e eu escrevia, né? E aí, aos poucos, fui modificando o texto do cara, porque não queria dizer o que eu queria dizer para minha mãe, não tinha a intimidade que eu tinha com a minha mãe. E fui modificando até que chegou um ponto que eu não precisei mais dele. Eu comecei a escrever. E a psiquiatria, como é que ficou?
Ah, eles me chamaram várias vezes, fizeram muitas perguntas e tal, e acabaram me liberando. Né? Descobriram que, né, que se eu sou louco também, então todo mundo é, né? Porque... Aí você começou a ler. Aí você começou a ler. Comecei a ler. Primeiros 5 minutos. Não aguentava, doía, cansava. Né? Depois 10 minutos. Não tinha o que fazer, eu estava trancado ali, só tinha um livro e eu. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Daí começou a acelerar o negócio, daí eu comecei a ler 12 horas, 14 horas, daí quando apagava a luz eu ia ler com vela, arrumar, tinha a espia assim, a luz de fora, né? No espia que o guarda olhava, ela projetava uma luz para dentro, daí eu ficava com o livro aqui, ó, lendo na espia assim, procurando a luz assim para ler, desesperadamente. Daí nunca mais parei, até hoje. Eu já tive situações assim, tá em outros castigos, em outras celas fortes, que sabe, no cumprimento dessas penas, passei por trocentas rebeliões, tomei tiro, tomei paulada, tomei tudo que você pode imaginar. Dentro da cadeia? Claro. E aí... Por quê? Você se comportava mal? Não, quando ocorre uma rebelião, apanha todo mundo. Quem fez e quem não faz. E geralmente quem faz é o grupo dominante. Não é? Eu era massa. Eu não era ninguém. Você se entusiasmava com a rebelião? De jeito nenhum. Eu sabia que eu ia apanhar para burro e minha vida estava em jogo e não ia acontecer nada de bom. De jeito nenhum. Como foi do analfabetismo à faculdade de Direito? Acontece o seguinte, em 1979, saiu uma lei, a Lei 1819, que vai dar direito ao presidiário a frequência em curso superior. E aí tal, fui ler, daí falei, puta, posso ir para uma faculdade. Aí eu entrei numa, eu falei, não, mas eu vou para uma faculdade, era a única saída minha, eu estava com mais de 100 anos de cadeira, eu não ia sair mais. Então eu vou para uma faculdade, esse que era um negócio. E aí, mas eu não tinha o primeiro grau, não tinha o segundo grau, não tinha nada, né? Não sabia nada, estudos curriculares, eu não conhecia nada, porque para quê? Para que eu quero diploma se eu não vou mais sair da cadeia, né? E aí comecei a estudar sozinho, eu consegui um curso do Instituto Universal Brasileiro, por correspondência, né? Que o cara já tinha feito o curso e me deu para mim, e aí comecei a estudar. Mas estudar como eu lia, fanaticamente, né? Loucamente, entrei no negócio de ponta cabeça, né, meu? Isso foi em 79 que eu comecei a estudar. Em 82, no começo de 82, já tinha o primeiro e o segundo grau, eliminado em exames supletivos na cadeia. No primeiro ano, eliminei o primeiro grau, no segundo ano, eliminei o segundo grau. Entendeu? E aí, fui fazer o vestibular. Consegui, através de Dom Paulo Evaristo Armes, né, que foi que minha mãe conversou com ele que influenciou tudo, e daí entrou o governo Franco Montoro, entrou José Carlos Dias na Secretaria da Justiça, que começou a política dos direitos humanos na prisão, né? Começa com o José Carlos Dias. E aí, daí que eu consegui fazer os exames vestibulares comitantemente com o pessoal da PUC que fazia lá, né? E fiz o exame. O que aconteceu com isso? Eu fui um dos primeiros colocados no vestibular. E aí? Da PUC. E o que aconteceu? Eu só pude sair quando entrou o José Carlos Dias. Daí consegui, talvez do Dom Paulo de novo, conseguimos sensibilizar o juiz, e aí no ano de 1984, dia 1º de março, eu saí da penitenciária do Estado, 6 horas da manhã, para ir para a PUC, para a universidade, fazer Direito. E voltava 2 horas da tarde. Eu fiquei 8 meses assim, ia sair todo dia e voltava. Mas eu não tinha preparação. Eu queria ir embora, eu queria ficar na rua, eu não queria mais ficar preso. Era essa a realidade. Claro. E aí me deu chance, eu fui embora. Teve uma hora lá que pressionou muito, eu fui embora e já era. Fugiu? Fugi, fiquei 52 dias na rua, eu fui preso num assalto a banco em Santos, fui baleado, baleei um cara e volto para a cadeia desesperadamente, né, meu? Agora já era, né? Agora já não tinha mais chance, nem os 30 anos valia mais. Você achou uma atitude burra ou não? Não, não é burra, é estúpida. Burro ainda caminha. Eu estava batendo com a cara no chão, não estava nem caminhando. Acumulei ensinamentos e construí alguém que hoje gosto de ser. Descreva-se então. Durante toda a minha vida fui um angustiado, um atormentado, sabe, um passageiro da tormenta mesmo. Nunca tive paz, nunca tive sossego. Sempre fui agitado, nervoso, perturbado, não é? E eu nunca me compreendi, né? L'enfer c'est les autres, né? O inferno são os outros, mas não era, né? O inferno estava aqui dentro, era eu mesmo, né? E quando eu fui entender isso, quando eu fui perceber a situação, já estava muito tarde, né? Eu já estava ficando velho, né? E eu tinha que dar um jeito na vida, né? Como foi a sua pergunta? Para você se descrever.
Então, para mim me descrever, nesse contexto, eu entendi que haviam valores. E esses valores, eu comecei a gostar deles. Eu comecei, por exemplo, a gostar das pessoas honradas. Não honrado no sentido de ser honesto, honrado no sentido de cumprir a palavra, de cumprir o que fala, de ser fiel às coisas que você acredita. Então eu quis ser honrado. Eu quis ser nobre no meu comportamento, elegante nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu agitava, que eu conhecia. Eu fui conhecendo novos valores. Você conheceu o tédio nessa época? O tédio era uma constante. Né? Mesmo nessa maratona geral que você fez, tinha tédio? Tinha tédio de montão. Eu fazia essa maratona toda porque eu estava até aqui de tédio, não aguentava mais a rotina. Saco cheio de rotina, meu. Ser preso é a pior coisa que tem no mundo. Sabe, é uma coisa assim desesperadora, aquela rotina, aquela cela trancada, só vai abrir 6 horas da manhã, entendeu? Você vai passar a noite ali toda trancado, não tem jeito, e você angustiado, e precisando de alguém, não tem ninguém, entendeu? E esse desespero todo, eu passei ele muito fortemente. E você está me dizendo, você me perguntou quem era eu, você quis que eu fizesse uma análise. Então, eu sou o produto dos meus fracassos. Eu fracassei minha vida toda. E foi esses fracassos que foram me construindo. Nós somos a somatória daquilo que nós fizemos de nós. Então eu fui me construindo através daquilo que eu tentei e não consegui. Até chegar a um ponto que eu tento e consigo. A vontade, para mim, é imperiosa. Né? E tudo que eu me dediquei com vontade, eu cheguei. Entende? E aí eu acreditei em mim. Sabe? E quando eu comecei a acreditar em mim, aí então eu resolvi minha vida. Coordenador da escola da Casa de Detenção, da Escola da Casa de Detenção de São Paulo. Como é que você foi coordenador de uma escola? Como é que você chegou a isso? A Casa de Detenção, quando eu cheguei na Casa de Detenção, estava vindo de uma penitenciária que tinha havido rebelião, e aí eu vim para a Casa de Detenção. Viemos em 31 presos. E aí, eu cheguei lá, eu já estava casado, tinha casado com uma garota de 22 anos, ela teve uma criança, né? Meu filho Renato, que tem agora 12 anos, e de repente minha mãe morreu, e quem sustentava ela e o meu filho era a minha mãe, né? Morreu e a criança e minha mulher não tinham quem sustentasse, não tinham como, e aí eu tive que correr na cadeia, e a Casa de Detenção era uma cidade. Então eu comecei a dar aulas, né? Fui lá, procurei a educação, fiz os testes, tudo, comecei a dar aulas, comecei a fazer bichinho de pelúcia, eu comecei a fazer um monte de coisa para a produzir dinheiro para sustentar meu filho e minha mulher lá fora. Eu nunca fui responsável por ninguém em minha vida. E deu certo? Deu certo. Até hoje sustento eles. Eu consegui o tempo todo sustentá-los.